Então, boa tarde, né, a todos os alunos, todo mundo que está aqui, Natália também. Eu me chamo Jaqueline e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira, que é um tema bem bacana para ser abordado. Nós estamos fazendo esse curso em parceria com a Obra Coping, com o Instituto Federal e também com o Cicobi, que conseguiu idealizar esse projeto através do seu fundo social. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira, né? Quando fala desse tema, a gente fica imaginando, mas educação financeira parece uma palavra assim tão difícil, né? De pensar sobre educação financeira. É claro, a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de educação financeira é o quê? Din-din, exatamente. Então, o começo de tudo, não tem como falar de educação financeira sem falar de dinheiro. E eu não sei se vocês sabem ou já ouviram falar da história do dinheiro. Nunca ouvi falar, né, Chico? Então, o que acontece? Anos atrás, período depois da pré-história e tal, o povo ele começou a se comunicar e ele tinha o quê? Que fazer essas movimentações. Como que era feita essas trocas, né? Eu ia lá, naquela época não tinha mercado, não era como hoje, né? Era bem diferente. Então, se a gente for pensar no período histórico antes de Cristo ainda, como que era feito? Eles utilizavam alguns materiais. O começo de tudo, eles usavam o sal. Por isso vem a palavra salário. Né? Quem já trabalha já tem ali o seu salário, já recebe o seu dinheirinho no final do mês. E nessa época, então, eles utilizavam o sal como moeda de troca. Então, eu quero, sei lá, quero comprar 3, 4 ovelhas. Ia lá, pegava uma porção de sal, que claro que não era o quilinho que a gente compra agora, né, no mercado, e fazia essa troca por galinha, por ovelha, e tinha essa movimentação. Então, já desde aquela época, as pessoas se vendiam, trocavam, enfim, através do sal. Depois, com o tempo, foi se modernizando, a sociedade foi se desenvolvendo e começaram a utilizar algumas moedas. Moedas de prata, moedas de ouro, só que não era que nem a nossa moeda hoje, que é 5, 10 centavos, não. Era por quilo. Então, 30 moedas de prata, meio quilo de ouro, né? E assim era feito, era utilizada a moeda de troca daquela época. Agora, é bom falar sobre dinheiro, né? Todo mundo gosta de ver um bolinho de dinheiro assim, mas por que e para que falar sobre educação financeira? Para que serve essa tal da educação financeira? Nós temos aqui alguns motivos que nos levam a estudar sobre educação financeira, né? Respeitar as finanças familiares, entender como o dinheiro funciona, porque nós temos muitas vezes um padrão, né? Depois logo eu vou explicar como normalmente o nosso pensamento nos leva a agir. Mas existe toda uma lógica, né? E toda uma importância de se compreender como que a gente vai usar esse dinheiro que às vezes é tão custoso de nós ganharmos no final do mês. Traçar sonhos também, evitar endividamentos e ter maior autonomia. Né? É muito importante porque quando a gente tem uma autonomia financeira, nós podemos financiar nossos sonhos dos nossos familiares. Então, para isso que serve a educação financeira. Olha só que legal. Então, respeitar as finanças familiares. Hoje, no Brasil, 80% praticamente das famílias estão endividadas. O que isso significa dizer? Significa que se você tem um boleto para pagar todo mês, significa dizer que se você financiou lá o seu carrinho, né, a sua casa, foi no dentista e parcelou em 10 vezes, você tem uma dívida. Então você faz parte dessas famílias. Parabéns! Agora a gente tem uma outra modalidade, que é a modalidade dos inadimplentes. Então, beleza, até aí tudo bem?
se a gente for pensar, a maioria do pessoal aqui, né, normalmente faz parcelamentos, às vezes até utiliza o cartão de crédito, que é uma outra ferramenta que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e acaba utilizando essas questões para para poder fazer compras, enfim, né, e acaba gerando essa dívida. Os inadimplentes são aquelas pessoas que fizeram uma dívida, mas que não pagaram. E sim, 29% da população das famílias estão inadimplentes. Eu até estava conversando com um colega, que ele trabalha numa cooperativa, e ele falou, olha, eu estou preocupado porque agora na atual gestão, no atual momento que nós estamos vivendo, existe muita inadimplência, ou seja, as pessoas vão lá, fazem empréstimos, contratam seguros, várias coisas, só que elas não estão conseguindo pagar. E aí elas ficam inadimplentes. E aí vai pagar juros, e é uma bola de neve, né? Como sempre. Então, olha que dado importante, né? Por que a educação financeira ela vem para nos auxiliar a olhar para esses dados, olhar para esses números e perceber que a gente também pode, se não cuidar, estar aqui entre os inadimplentes. Então, a educação financeira ela nos ajuda, ela nos dá um norte, ela nos guia para não chegar aqui. E para melhorar a primeira questão, para não se endividar. Porque, não sei se alguém de vocês aí, né, pensa, se existe alguma pessoa que você conhece hoje na atualidade que não tem dívida nenhuma, sério. Tá lá que a conta assim, não tem cartão de crédito, não tem nenhum parcelamento, nenhuma dívida, é tudo no dinheiro, no Pix, no débito, não tem nada. Eu não conheço ninguém assim. Pelo menos ainda não tá no meu patamar de conhecer alguém assim, né? Porque daí é uma família um pouco mais abastada, né? Então, a educação financeira, ela vem para ajudar nessa questão das finanças familiares, né? No planejamento familiar, para que não ocorra isso, para que nós não chegamos neste ponto aqui. Então, por isso que é bem importante. A outra coisa é entender como que o dinheiro funciona. Lembra que eu falei lá no começo que nós temos meio que um padrão, né? Nessa movimentação financeira da nossa vida cotidiana. E não venham me dizer que, eu não mexo com essa questão financeira, porque eu ainda moro com meu pai, ainda moro com minha mãe, com minha avó, enfim. Eu não pago conta, eu tô tranquilo. Tá, mas acontece que na segunda-feira você vai precisar levar uma manga para a escola, para a faculdade, enfim, para compartilhar com seus amigos. E de onde que vem essa manga? Do mercado, né, já? Ou do pé, vai que, né, na sua casa tem um pé de manga, enfim. Mas o que acontece? Você pode até não ter comprado, mas o seu pai ou aquela pessoa responsável por você comprou para que você levasse. Então, de alguma forma, né, você está inserido nesse contexto, nesse movimento financeiro. E nós temos meio que um padrão. Eu digo, a população em geral, ela tem um padrão automático, que é trabalha, recebe, tá lá 30 dias, né, trabalhando, se esforçando, recebe o seu dinheiro, paga as contas e gasta de novo. Sempre assim desse ciclo, que é o ciclo vicioso. Existe até uns memes na internet, né, que falam ali, dia 30 do mês o pessoal já tá tipo liso, não tem nem 10 centavos, nem R$1 para comprar uma coxinha, nada. Então trabalhou o mês inteiro, se esforçou. E esse modo aqui é o nosso modo automático, muitas vezes, de fazer. Trabalhar, receber, paguei minhas contas, minhas dívidas, né, todas as minhas parcelas, e agora eu vou gastar. Às vezes nem sobrou, às vezes tá lá no vermelho, mas eu vou usar o cartão de crédito e eu vou comprar umas coisinhas que eu tô precisando. Quando, na verdade, deveria ser feito esse outro. Então, a educação financeira, ela nos proporciona o rompimento desse círculo vicioso, né? Pra gente começar a entender como é que o dinheiro
e para futuramente não mais nós trabalharmos para o dinheiro, mas o dinheiro trabalhar para nós. E aí, esse segundo modelo, que é um modelo bem diferente desse aqui, vem o que? A questão da mentalidade, que é o que a educação financeira trabalha, né? Você parar um pouco de estar nesse automático, de às vezes até estar no vermelho no final do mês, mas eu tô aqui, tô trabalhando, tô comendo para trabalhar, trabalhando para comer e naquela coisa, né? Sempre. A educação financeira vem para mudar um pouco essa tua mentalidade, para você ter mais consciência na hora de tanto você trabalhar, como gastar, como receber esse dinheiro também, para que você tenha um objetivo. Para que eu vou ter esse dinheiro? Né? Tenha um sonho a ser realizado, para que faça um orçamento financeiro. Às vezes você vai estar economizando muito mais, sobrando mais dinheiro ainda na tua conta, né? Para que você evite esse endividamento que a gente viu lá no começo. Poxa, 80% das famílias brasileiras endividadas é muita gente, é quase toda a população. E por que isso acontece? Eu volto a dizer, porque nós estamos acostumados, né, a esse modo aqui, a esse círculo vicioso aqui. É difícil para chegar nesse daqui, mas com a educação financeira, com esse novo olhar, se você se desafiar a ter, porque é um desafio, não é algo fácil de acontecer, depois a gente vai ter um passo a passo ali para que você comece a mudar um pouquinho essa tua forma de pensar e comece também a melhorar a sua vida como um todo, né? Porque o dinheiro ele envolve a vida toda nossa, não tem como dizer, né? Desde, sei lá, a internet, como é que eu vou usar a internet se eu não pago? Ah, eu vou roubar do vizinho. Mas tudo nesse mundo que a gente vive, tudo gira em torno de movimentação financeira. Às vezes você pensa assim, não, mas isso aqui é grátis. Nunca nada é grátis. Sempre alguém está ganhando alguma coisa por trás daqui. A questão da proteção, porque o que acontece? Se você, né, consegue manter uma vida, manter a sua vida financeira saudável, você fica protegido. Então, se alguém da sua família, né, acabou ficando doente, alguma coisa, você está protegido financeiramente. A gente vai falar da reserva de emergência, que é um modo de estar protegido, né? Depois a gente vai explicar o que é. E também, por último, você vai fazer investimentos, que daí vai quebrar, vai romper com esse ciclo que eu falei. Uma vez que você investe o teu dinheiro, ele começa a trabalhar para você. E aí você vai começar a sair daquela rotina, dessa zona de conforto não, porque para trabalhar o dinheiro, ganhar dinheiro é suado, então é bem complicado, né? Não é assim, Mas então você começa a investir. E aí esse ciclo aqui começa a se tornar realidade na tua vida. Porque quando você começa a ter um dinheiro guardado, um dinheiro investido, começa a aumentar a tua renda, você começa a viver esse ciclo virtuoso que a gente fala. Então, o que depois de tudo isso que eu falei, o que é essa educação financeira? Ela é uma habilidade que você vai adquirir na tua vida, que faz com que você, de certa forma, consiga se organizar financeiramente para o resto da tua vida, não só para um momento. Então você vai desenvolver essa habilidade, né, de se organizar, de planejar. Então a educação financeira, ela muda a nossa vida como um todo, né? De uma forma que é consciente, uma forma inteligente. A gente vai parar de agir no automático da rotina do mês para começar a viver esse ciclo aqui. Bom, na prática, como é que eu consigo fazer esta gestão financeira na minha vida? Como eu consigo me organizar, né? Aqui, lá no começo, um dos pontos que falou, evitar endividamentos. A gente precisa ter um plano financeiro. Aqui eu coloquei uma partezinha que fala bem interessante. Muitas pessoas utilizam essa parte do filme de Alice no País das Maravilhas para falar várias coisas, mas
mas essa mentalidade, essa mensagem que traz, né, é quando ela se encontra com o gato, que ele pergunta assim: que caminho deve seguir? Respondeu o gato: isso depende do lugar onde quer ir. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei o que eu quero, onde eu quero estar, quando eu me aposentar com 62 anos, que mulher agora é 62, mais um tempinho de contribuição, eu fico imaginando assim: ai, mas já que, né, a gente que é jovem, a gente não quer saber muito o que eu vou fazer. Ai, 62 anos ainda falta tanto tempo, né? Só que chega. Quando eu tinha meus 18, né? Apesar da carinha ainda renovada, jovem, quando eu tinha meus 18 anos, eu pensava assim: não, quando eu tiver 30 anos, eu já quero estar estabilizada, né? Já quero ter meu carro próprio, já quero ter minha casa própria. Só que eu não pensava que eu até poderia ter, mas para ter uma casa própria, eu precisei fazer um financiamento, né? Porque não nasci numa família abastada, como eu falei para vocês, uma família rica. Para ter meu carro próprio, eu precisei fazer um financiamento também. Ou seja, sempre, né, querendo ou não, gerando dívidas. E se eu tivesse me planejado lá com 18 anos, guardado o dinheiro, investido, né, hoje eu poderia estar com 30 anos bem tranquila, com meu carro, com minha casa paga, e usando esse dinheiro que hoje eu estou investindo para pagar esses bens em outras coisas. Então, por isso tem a importância do planejamento financeiro. Às vezes parece uma coisa chata, né? Poxa, mas eu tenho 15 anos, vou ficar fazendo planejamento financeiro pra quê? Se meu pai e minha mãe pagam minha conta, sabe? Só que vai chegar um tempo que você vai precisar ter autonomia financeira para você se sentir uma pessoa de verdade, né? Não ficar dependendo toda a vida do pai e da mãe. Então, você precisa saber qual é o caminho que você quer seguir. Vamos pensar, né? Qual que é o caminho daqui 5, 10 anos, onde é que eu quero estar? E qual vai ser o caminho que eu vou seguir até lá? Então, se eu não sei aonde eu vou, é aquele modo automático. Eu vou trabalhar, daí eu vou receber, eu vou pagar minhas contas, aí eu vou gastar. Ou eu vou gastar antes, daí eu vou trabalhar porque daí eu tenho que pagar o que eu já gastei. E continua no ciclo, né? Vai vivendo a vida doidada, assim, né? Então, um planejamento financeiro é muito importante se nós queremos ter uma vida mais, né? Não tem tanto estresse, uma vida mais tranquila. Então, deixa eu só... Então, a gente tem aí, para fazer um planejamento financeiro, nós precisamos ter um orçamento, fazer o nosso orçamento do mês. E não é um bicho de 7 cabeças, tá? E fazer um orçamento, você pode... Hoje em dia, claro, nós temos vários aplicativos que a gente pode utilizar. Às vezes até aplicativos do banco, né, se vocês têm alguma conta em algum local. Ou aplicativo ali na loja mesmo, pode baixar vários aplicativos gratuitos. Ou para quem prefere o modo tradicional de fazer lá no caderninho, anotar, né? Enfim, o que importa é que você precisa relatar nesse orçamento o que é os teus gastos e quanto você recebe todo mês. Aqui eu trouxe um modelinho, ó. Então aqui tem as receitas como salário, aluguel, tipo pensão. Eu trabalho fora, eu tenho um salário, mas eu recebo uma pensão do meu pai. Ou, eu tenho um salário, mas eu vendo umas coisinhas extras assim, então eu ganho R$300 por mês, vendendo bombom, por exemplo. Então você vai colocar suas receitas e as suas despesas. O ideal é que no final as suas despesas não ultrapassem as suas receitas, porque senão você vai estar no vermelho, né? Então, tudo se inicia com isso. Você precisa saber aonde que você está,
olha, hoje eu tenho tantas dívidas, eu recebo tanto por mês, para que você comece a ter esse planejamento financeiro e você comece a olhar onde é que você gasta mais. Então, eu gasto mais com, sei lá, saídas final de semana. Eu vou, sei lá, tomar alguma coisa com meus amigos, eu vou numa balada. Poxa, quando vê, se você colocar na ponta do lápis, quando vê, você já gastou muito, às vezes muito mesmo com isso. Então, acaba que para o futuro, se você quer se planejar para fazer uma viagem, né, ou quer adquirir algum bem, esse dinheiro muitas vezes vai fazer falta. Então, aqui a gente consegue ver, né, tudo que a gente gasta. E a dica é, anote tudo. Não sei. Fui no centro pagar umas contas, fiquei com muita fome, comprei um pastel, passei lá no teto, né, bem dinheiro. Anota, R$7 um pastel. Parece uma coisa boba, mas se a gente começar a criar esse hábito de anotar, no final do mês vocês vão ver como vocês vão perceber que vocês gastam muito, tipo, com essas coisinhas pequenas, sabe? Então, às vezes você fala assim, poxa, eu não sei onde é que eu gastei tanto dinheiro esse mês. Eu só paguei minha faculdade e coloquei gasolina e não sobrou mais nada, sabe? Então, aí que você vai começar a identificar os teus gastos maiores. Uma coisa importante é esse daqui, depois que você identificou quais são os teus gastos maiores, onde que tu, eu tenho dívidas, eu tenho gastos com faculdade, eu tenho, enfim, anotou tudo. Agora você vai começar essa reeducação, não é alimentar, é financeira, né? Porque quando pergunta assim, você tem saúde? Não, eu tenho saúde, né? No momento eu não tô doente, não me dói nada, né? Não passei mal, tô beleza. Então a tua saúde física tá show. E a tua saúde financeira? Minha saúde financeira. Poxa, ninguém faz essa pergunta, né? Tipo assim, oi, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que tá a tua saúde financeira? Claro que é uma pergunta um pouco invasiva, né? Às vezes as pessoas falam, o que quer saber da minha vida? Mas olha a importância da gente pensar sobre isso, né? Como que está a minha saúde financeira? Será que eu tô legal ou será que eu tô naqueles 80% lá? Endividada até o pescoço e, né, não consigo fazer. Chega um ponto que a gente não consegue mais nem aproveitar. Não tem mais uma vida proveitosa, porque você tá tão estressado pensando nas dívidas que você tem que pagar, ou tão estressado que tu continua naquele trabalho lá que tu não gosta, mas poxa, eu sou obrigada a ficar aqui porque, cara, eu tô com muita dívida. No momento eu não posso sair desse emprego, porque eu tô assim, até não sei de onde vou tirar dinheiro. Então, cadê a tua autonomia, né? O teu direito de dizer assim, não, eu acho que deu meu tempo aqui, agora eu vou fazer outra coisa, porque eu tenho uma reserva. Muitas pessoas, né, acabam passando por isso, porque não tem uma reserva, então depende. Se ficar um mês sem receber aquele valor, daí piorou tudo mesmo. Então, essa é uma forma de organizar os seus gastos a partir dessa leitura que vocês vão fazer da sua vida financeira. Beleza. Isso aqui é o ideal. O que é o ideal? O ideal é que você gaste 50% da sua renda em gastos fixos e essenciais. Jaque, mas o que são gastos fixos e essenciais? Poxa, luz, energia, né? Se você mora sozinho, mora com os pais, é importante entender isso daqui para que na hora que você for pedir alguma coisa, né, pro seu pai, pro seu avô, né, isso no contexto de que, vamos entender que a gente ainda mora com um responsável. Pra gente entender, olha, né, vai tudo isso. Então, o ideal é 50% dos gastos sejam fixos e essenciais. Internet, hoje é essencial, né, porque quem é que vive sem internet, assim? Claro, tem pessoas que têm esse estilo de vida, mas, no geral, ninguém vive sem internet, né? Energia, água, né? É também um gasto essencial. Combustível eu vejo que é essencial porque você pode não ter um carro, mas você pode gastar com Uber, com ônibus, com
transporte você pode considerar como um gasto fixo e essencial. Então, nesse sentido, então 50% do teu salário tu vai gastar com isso. Então, um exemplo, eu ganho R$1.000. Eu só posso gastar R$500 com isso. Olha como que é, né? Cara, mas R$500 eu vou colocar gasolina, eu vou pagar luz, eu vou pagar água, aluguel também para quem mora, né? Ou parcela da casa, não sei. Com R$500. Claro que eu coloquei um valor, né, pequeno, mas 50%. E eu acho que a gente faz ao contrário. Eu acho que a gente está mais gastando. Tá mais gastando tipo 80% com gastos fixos, né? 2% em investimentos, enfim. 30% com gastos variáveis e não essenciais. Que daí aqui é tipo mercado. Ah, mas no mercado eu preciso comer. Sim, eu preciso comer, mas você não precisa comer danoninho todo mês. Um exemplo, né? Não, eu preciso comer arroz, feijão, carne. Ah, mas você não precisa comer todo mês um dog, uma pizza, um açaí e assim vai. Toda semana é uma coisa diferente, né? Tem gente que gosta de sushi aí, né? Eu não gosto, então. Mas quem gosta. E não é uma coisa muito barata, né? Enfim, entre outros gastos variáveis e essenciais, então 30% do seu salário. Então começa aí, né? Ó, coloca na ponta do lápis. Poxa, eu ganho tanto. 30% não, beleza, eu posso sair no final de semana, né? A gente pode fazer um passeio, por exemplo, com esses 30%. Ah, eu quero ir lá no salto das águas. Então, inclui esse valor aqui nos gastos variáveis. E 20% com sonhos, reservas financeiras e investimentos. Aqui é o quê? É o carro novo, é a viagem para o Canadá que você quer fazer, né? Investimentos. Separe desses 20, separe 10% para investir no sentido de guardar, né? Guarde um dinheiro, poupe, que esses valores depois vão retornar para você. Imagina, com juros, então você vai ter mais do que você teve no começo. Então, é muito importante essa questão do investimento. Para você poder fazer essa organização das suas despesas, é importante que você identifique qual que é o seu padrão de consumo. Como é que... Ah, não, mas eu não sou consumista. Gente, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos deitar, porque quem que não deita assim, ah, eu esqueci uma coisa, vou só dar uma olhadinha se não tem promoção no Shopee hoje. Caraca, hoje é o 3.3, eu vou ver, dá uma olhadinha lá. Enfim, mas para você conhecer qual que é o seu padrão de consumo, o ideal é que seja assim, que o necessário, né, aquilo que eu falei antes, que são gastos imprescindíveis, que você otimize, que você tire o melhor, ou seja, que você procure alternativas mais econômicas de uso. Então, se eu fazia mercado, claro, nós temos outros fatores que influenciam, né, no nosso mercado financeiro. Tem vários fatores que influenciam. Um exemplo é o mercado. Antes, todo mundo fala, ah, Jaque, mas eu ia no mercado com R$100, eu saía abarrotada de coisa. E hoje com R$100 eu trago numa sacola, e às vezes é aquela sacola mini, não é nem a sacola normal, né? Então, claro, né, a gente também entende isso. Mas para que você tire o melhor desses padrões aqui, sabe? Para que aquilo que você precisa comprar, precisa investir, né, que é necessário para o teu cotidiano, que você consiga otimizar da melhor forma, né? Então, seja economizando, seja pesquisando preço, seja, né, fazendo vários orçamentos. Aqui na obra Coping nós temos um exemplo, nós temos um setor de orçamentos. E o que acontece? Nós pegamos o nosso padrão, né, para trabalhar, de fazer 3 orçamentos
antes de comprar qualquer coisa. Ah, precisa material escolar para os nossos atendidos. Então, ele vai lá e ele faz 3 orçamentos em 3 lojas diferentes, no mínimo. E, gente, nossa, o valor a gente economiza muito com isso, tá? Economiza muito. Faça uma experiência, faça um teste. Ah, eu quero comprar, por exemplo, um tênis. Qual que é a marca, Nath, que é todo mundo? Nike, tá. Eu quero comprar um tênis da Nike. Diz que é caro, né? Então, pesquise em 3 lojas diferentes para você ver. O mesmo modelo e tal. Eu duvido que pelo menos R$10 de desconto vocês não vão achar diferença. Duvido. Pode ter certeza. Que seja R$10, mas R$10 tu já passa ali no Manos e come um pastel, entendeu? Nessa sua compra, olha só. Uma outra coisa interessante é a questão do supérfluo. Então, para que você tome isso aqui como um padrão para você, reduzir supérfluos. Ah, mas é tão bom, né, gastar? Mas, assim, exemplos são restaurantes, às vezes paga, né, tem pessoas que pagam serviço de streaming, então paga Netflix, daí paga o Amazon Prime, paga não sei mais o que. Quando vê, no final, tá pagando quase R$200 só com isso, né? Então, assim, poxa, é uma coisa necessária? Tão necessária assim? Não, mas olha, né, eu preciso ter o meu lazer de assistir meu filminho. Então, beleza, mas aí paga sabe? Otimiza, né? Evita o supérfluo. Reduz o teu supérfluo. Melhor forma de você conseguir ter uma vida financeira mais estável. E o último é o desperdício. O desperdício você tem que eliminar. Mas o que é o desperdício já? O desperdício são gastos que geram bem-estar e nem estão ligados às necessidades ou desejos. É tipo assim, que não geram bem-estar, aliás. Um exemplo, tá lá você com seu carro lindo, maravilhoso. Poxa, eu tô atrasadíssima pro trabalho. Pimba! Ganhei uma multa no radar eletrônico. Então, isso é um desperdício do teu dinheiro, porque você não teve atenção ou porque tu quis ser apressadinho, né? E acabou o quê? Ganhando uma multa. Então, essa multa, ela é um desperdício pro teu salário, né? Um outro exemplo é... eu tive que emprestar um dinheiro, tal, e agora eu vou pagar um monte de juros. Tudo bem que às vezes você precisa de um empréstimo, mas assim, olha só, você vai pagar juros, isso é um desperdício do teu trabalho, que é tão, né, é tão difícil conseguir o teu dinheiro através do teu trabalho, ou sei lá, N formas, mas evitar eliminar, na verdade, esse desperdício, né? Então, como eu dei o exemplo das multas, pagar por algo e não usar, eu vou citar esse exemplo aqui. Quando eu tive bebê recente, né? E nesse processo de mãe e tal, eu comecei a me preparar alguns meses antes, comecei a ler, estudar isso e aquilo e tal. E sabe o que aconteceu? Eu comprei um curso para cólicas de bebê. Olha só, massagens. Várias massagens para você fazer para o bebê não ter cólica, porque eu tinha medo se meu bebê tivesse cólica, né? E aí eu paguei lá 500 e poucos reais para 5 aulas de massagem. E aí me pergunta, resolveu? Eu assisti 2 aulas, vou ser bem sincera, eu assisti 2 aulas e eu até, né, coloquei em prática as massagens, mas assim, não foi 100%, então eu gastei 500 reais, que às vezes eu poderia, né, ter investido em outra coisa, foi um gasto supérfluo para mim. E por quê? Depois ali, eu vou falar um pouquinho dessa questão do consumo, né? Porque o que me levou a consumir aquele curso?
desperdícios. E assim a gente vai conseguir ter uma vida financeira mais estável. E aqui nós temos a questão do consumo, porque como eu falei, ali eu meio que consumo por impulso, né? Então pra gente também ter esse cuidado na hora de comprar alguma coisa, porque agora com essa questão do algoritmo aí e outras coisas, então as propagandas, elas sabem, olha, elas realmente entram na sua cabeça. Às vezes eu fico impressionada, assim, até ouvi relatos já de pessoas assim, nossa, que estranho, eu tava falando tal coisa aqui e daqui a pouco começou a aparecer propaganda pra mim daquele negócio, né? Comigo já aconteceu várias coisas, assim. E realmente acontece, tá? Então, para que a gente possa ter um consumo consciente na hora de comprar, será que eu quero mesmo isso? Eu já me fiz essas perguntas às vezes porque houve uma época que eu era doida do sapato, né? Eu comprava muito sapato assim, ó, todo mês, assim. Às vezes chegou um dia que eu comprei 2 sapatos igual, porque, tipo, era tão doida, né, por sapato que, enfim, eu queria. Mas aí vem a segunda pergunta, eu preciso? Eu realmente preciso disso? Essa semana, uma moça me falou uma história assim, que ela já estava com o celular há muito tempo, acho que desde os 12, quantos anos? Nem sei. Vamos supor os 12 anos. Ela tinha o celular dela lá e ela estava muito tempo com aquele celular. Ela falou assim, toda feliz, né? Contou, e agora eu vou trocar meu celular depois de tantos anos, sei lá, depois de uns 7, 8 anos. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, nossa, por que ela não trocou esse celular antes, né? Tipo assim. Então, ela queria, ela precisava, e aí vem a outra pergunta, será que ela poderia? Então, nesse momento, depois desse tempo todo, chegou o momento de dizer, não, eu posso, porque eu juntei dinheiro e fui lá, comprei o celular, né? E fiquei tranquila, não fiquei com uma dívida lá de... Tem gente que compra iPhone e paga lá seus 7, 8 mil, que agora eu já nem sei se tá 15, 17, 20 mil, não sei nem que número que tá. Mas fica ali 60 vezes pagando o iPhone, só pela questão do status, né? Então, repensar nessa questão. Eu posso? Eu devo? Será que eu devo comprar isso? Isso, com certeza, se nós seguirmos essas 4 perguntinhas, vamos economizar muito a nossa vida. E agora eu quero passar um vídeo. Você vai na festa hoje à noite? Claro, imagina se eu ia perder essa festinha, né? Ainda mais que a Aninha vai. Eu vou sozinho. Aí que eu encontro aquela morena amiga dela. Olha aí, eu Acabou, conheço esse hein, olhar, Pedro? você tá afim dela. Acabou, hein? Vamos embora, que eu ainda tenho que comprar um tênis pra academia, por favor. Ah, e nem pudinzinho, cara. Não, tô É atrasado. o melhor pudim da cidade. Pô. Pedro, Olha esses tênis aqui. Cara, é lançamento. será? Eu nunca vi um desses antes. Eu acho que eu já vi. Vou levar. Olha que beleza. Pô, cara, mas eu que preciso de um tênis pra academia, você já não tem vários? Não, mas esse aqui eu não tenho. E outra, ninguém vai estar usando esses tênis aqui na festa hoje. Será? Claro. Seu tênis, senhor? Opa, valeu. também. Obrigado. Nada. Quanto que custa? Esse tênis custa R$499. Parcelar em 12 vezes. Eu vou levar. Só, quanto é que é mesmo? R$ 499,99. Aí, quantas vezes dá pra parcelar?
Dá para parcelar em até 12 vezes com juros, aí vai ficar R$ 47,28. Ah, então eu vou parcelar em 12 vezes. Fica menos de R$50 por mês, tá tranquilo. O vendedor falou que eu posso parcelar em 3 vezes sem juros, mas se eu pagar em dinheiro tem desconto? Claro, tem desconto de 10%. À vista fica R$ 449,99. Perfeito. Olha só, à vista. O cara tá podendo, hein? É, cara, eu tô podendo tanto quanto você. Ganhamos praticamente a mesma coisa. E aí, vai usar os tênis na festa hoje? Precisava de um tênis pra academia. Da festa já tenho. Cara, como é que você consegue, hein? É simples, cara. Se a gente paga a prazo, a gente paga mais R$60 de juros. Sendo que poderia ter tido R$50 de desconto se pagasse à vista. Obrigado. Obrigado. Assim, eu vou poder passar naquela loja agora, garantir aquela camiseta linda que a gente viu, lembra? Isso aí. Você aparece na festa, então. Até mais, então. Até mais, cara. Caramba. Na verdade, eu precisava de uma camisa. Ai, é muita conta. Não vai dar pra eu comprar camisa mesmo no parcelado. Então é isso, né? Ele ganhou, quem comprou à vista acabou ganhando um desconto, comprou uma camisa e o pior de tudo, quando ele chegou em casa ele percebeu que ele precisava era de uma camisa. Então, olha a importância da gente compreender esse ciclo, né? E isso é educação financeira, né? A forma correta de olhar para a compra, para o consumo, para o dinheiro que está dentro da tua carteira, enfim. Lá no começo a gente colocou também a questão de que a educação financeira ela serve também para traçar sonhos e metas, né? Não é só uma questão matemática de números, diminui aqui, multiplica lá, divide ali, não. A questão financeira também está 100% ligada com o nosso emocional, né? O dinheiro, ele só vai ser importante se ele realmente servir como um meio para nós alcançarmos aquilo que a gente deseja, né? Os nossos sonhos. Então, não é o dinheiro que vai dizer para você, olha, você vai ser feliz só comigo. Não. Claro, o dinheiro vai proporcionar uma vida mais tranquila. Mas não adianta ter dinheiro e não ter sonhos, não ter metas. Você só vai estar ali, né? Vivendo de um lado para o outro. Agora, quando você tem metas, quando você tem sonhos, quando você sabe aonde você quer chegar, né, em tal idade, eu quero fazer tal coisa. E a vida passa e você aproveita da melhor forma. Então, por isso que a educação financeira ela é importante. Eu tenho um outro vídeo para passar agora que fala dessa questão, né, de ter sonhos, né, de se planejar, de realmente compreender que o dinheiro está muito além, né? Essa organização está muito além do que só o dinheiro físico. Eu vou passar para vocês então. Pode ser que vocês já tenham visto esse vídeo. Ele é muito legal, traz uma mensagem muito bacana. Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein?
Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Isso aí. Então, como eu falei antes, né? É necessário ter o dinheiro e usar o dinheiro a seu favor. Porque é para isso que ele serve, né? Para estar ali, para a gente aproveitar, para a gente conquistar, ter sonhos, ter metas e assim ter uma vida mais tranquila. A educação financeira ela também promove a autonomia de vida. E como é que eu posso ter uma vida autônoma a partir da educação financeira? A reserva de emergência era um dos exemplos que eu falei lá atrás, que às vezes a gente não tá tão... ai, olha, eu queria tanto poder trocar de emprego, mas se eu trocar de emprego agora, nossa, eu tô com tanta dívida, aí eu vou para outro local, não vou conseguir ganhar o mesmo tanto que eu ganho hoje, e aí eu não vou ter como me manter financeiramente. Então, se você tem uma reserva financeira, sei lá, às vezes aconteceu, poxa, eu ganhei a conta, e agora? Né? Eu vou ficar no seguro, só que o seguro acaba. E às vezes você vai iniciar em outro emprego, você não ganha o mesmo que você ganhava. Então, para que você tenha uma vida mais tranquila, uma vida autônoma, ter uma reserva de emergência é imprescindível. E o que é? Quanto que eu preciso ter nessa minha reserva de emergência? Dizem que, no mínimo, 6 vezes o custo da sua vida atual. Então, se eu trabalho por um salário mínimo ou um salário de R$ 1.500, ali ele deu exemplo, né? O custo de vida de R$ 1.000, ele precisa ter uma reserva de emergência de R$ 6.000. Então, é bastante, né, se nós formos olhar. E como é que eu vou fazer para guardar essa reserva de emergência? Né? Se organizando, como eu falei, planejando. Aqueles 20% lá do método 50-30-20, você vai começar a investir na tua reserva de emergência. Até porque você nunca sabe quando o seu carro vai estragar. Poxa, é uma coisa que a gente não contava. A gente compra um carro pra quê? Colocar gasolina e andar, né? Tipo, eu não compro um carro pra mês que vem ele vai quebrar, vai fundir o motor. Não, ninguém compra carro pra isso, né? Ou moto, que seja. Então, uma emergência médica, poxa, sei lá, eu acabei de descobrir que eu tenho um problema no joelho, eu vou ter que fazer uma operação no joelho. Se eu não conseguir operar, posso ficar com uma deficiência no joelho. Aí vai ficar esperando pelo SUS, que a gente sabe, né, que demora bastante. Ficar lá 2, 3 anos numa fila, sendo que se você tivesse uma reserva de emergência, você poderia custear essa operação, fazer a operação, ficar tranquilo,
voltar a ter funcionamento do joelho. Então, sabe, para isso que serve a reserva de emergência, né? Às vezes algum reparo na tua casa, como eu falei, perda do emprego, para uma coisa assim que tu nunca, aconteceu, poxa. Aí você tem sempre um dinheirinho guardado. Então, é importante ter reserva de emergência. E fora a reserva de emergência, uma outra coisa que não está aqui é a questão da aposentadoria, porque não se fala muito, né? Principalmente para nós, assim, galera mais jovem, eu já me incluo nisso, né? O que a gente está ali trabalhando normal, vida que segue todo dia? Ah, mas desconta meu INSS. Aí eu te pergunto, querido, você vai querer chegar com 62 anos ganhando um salário mínimo? Isso é, se daqui 42 anos existir salário mínimo, né? Que a gente nunca sabe. Então, assim, olha quão é importante fazer esse investimento, né? A gente não vai entrar aqui no mérito sobre tipos de investimentos, né? Poupança e tal, porque isso teria que ser um pouco mais longa. Mas, sabe, se informe, busque, olha, abra uma conta numa cooperativa, num banco. A gente indica a cooperativa por ser algo que se aproxima mais, né, de você ter juros, às vezes até melhores, ter condições, ter produtos financeiros melhores, às vezes até que um banco, mas enfim, independente, sabe, busque se especializar nessa área financeira no sentido de conhecer o dinheiro que você carrega no seu bolso e saber para que ele serve, né? Não apenas para você viver por aí a vida, né? Mas para ter uma reserva, para saber aonde que você vai investir, qual a melhor forma de investir. Então, isso é educação financeira. Não é tão difícil quanto a gente pensa, mas é necessário, né? É necessário para, desde o momento, já, né, tem pais que se organizam, né? A criança nasce, a criança já tem uma conta poupança, já guarda um dinheiro para que lá na frente, às vezes, eu queria tanto poder fazer uma faculdade de medicina. E a gente sabe que não é barato. Nós temos aqui, temos bolsas, enfim, né? Mas às vezes não aconteceu, você não conseguiu uma bolsa. E a faculdade, cara, poxa, mas eu queria tanto fazer, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, assim, a minha irmã hoje, o sonho dela é fazer faculdade de enfermagem, né? Mas no momento ela não tem condições, então ela até estava comentando comigo, eu vou tentar uma bolsa. Mas mesmo que ela consiga uma bolsa de 50%, os outros 50% ela vai ter que custear. Então, né, se ela mora sozinha, é um custo, já é um valor, né? Então, se de repente meus pais tivessem se programado e guardado um dinheiro para ela, hoje ela poderia fazer a faculdade dela tranquilamente, né? E conseguir conquistar esse sonho que ela tanto quer, que ela tanto deseja. Então, isso é muito importante para que a gente já comece agora. Eu tenho 14, eu tenho 18, eu tenho 20, independente da idade, comece agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você organizar suas finanças, organizar, conhecer o dinheiro que você tem, como que você está hoje e começar a se organizar para ter uma vida mais tranquila, né? E temos aí o resumo, então, do que nós tratamos, né? Fazer um orçamento familiar muito importante, porque não é só o seu pai, sua mãe, o seu responsável, né, por você. É importante vocês conversarem, listar as despesas mensais, aquelas do dia a dia. Lembra da dica que eu dei? Comprou um pastel, anota lá no seu aplicativo, no seu caderninho, enfim, para saber para onde o seu dinheiro está indo. Tenha uma reserva de emergência, né? Conheça o seu padrão de consumo. Lembrando, né, sempre, se você, né, eliminar o desperdício financeiro, evitar o consumismo em massa,
planejar, ter metas e sonhos, e assim, com certeza, vocês vão conseguir ter uma vida financeira mais equilibrada. Perfeita não vai ser, né? Porque não tem, infelizmente, às vezes a gente acaba indo numa coisinha aqui, numa outra coisinha ali. Ninguém vai ter uma vida financeira 100%. Mas se você conseguir organizar e planejar as suas ações no ano, faça durante o ano, já vai ser outro ano, vai ser o melhor ano, pode ter certeza. A diferença entre um ano que tu planejou e um ano que tu não planejou financeiramente, você com certeza vai notar a diferença. Teve anos que eu fiz aquele desafio das 52 semanas, toda semana eu depositava um dinheiro lá na caixinha, né? Só que o ruim é que ele não rendia juros. Então, assim, por mais que eu depositasse dinheiro ali, eu não chegaria no final com aquele valor X que eu depositei, né? Não teria uns jurinhos. Então, por isso que às vezes procurar uma instituição financeira é bem melhor, porque tu acaba ganhando mais. Então, seria isso. Depois a gente vai ter algumas perguntinhas, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma coisa. Eu espero poder ter ajudado vocês nesta matéria. Obrigada!